Hoje, o Educação Jurídica tem a alegria e a satisfação de receber o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, que é professor titular de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Ele se formou em Direito e também em Ciências Sociais, é mestre em Filosofia e doutor em Direito. E tem uma extensa carreira internacional. Ele é professor no mestrado na Goethe University de Frankfurt, foi visiting scholar em Harvard e Yale, fez pós-doutoramento no King's College de Londres, foi procurador de justiça no estado de São Paulo, foi conselheiro do CAD, é autor de diversos livros sobre filosofia do direito, enfim, é uma autoridade na reflexão sobre o papel do direito. E, Ronaldo, é uma alegria tê-lo aqui no Educação Jurídica. Obrigado pela oportunidade e pela generosa apresentação. Então, Ronaldo, eu tenho um monte de perguntas para lhe fazer e gostaria de explorar a sua reflexão sobre uma série de assuntos, né? E eu queria começar por uma questão que é bem ampla, mas que tem a ver com o que eu tenho ouvido aqui na Educação Jurídica. Você sabe, a gente ouve os estudantes e, e os estudantes eles têm muita voz e espaço hoje para falar, coisa que no nosso tempo nós não tínhamos, né? Então, acho que é interessante notar que os alunos de hoje, eles têm uma liberdade maior de expressar seus inconformismos, as suas reclamações, e uma das questões que tem surgido com muita frequência aqui diz respeito à relação dentro das teorias, dentro das disciplinas dogmáticas, as disciplinas duras do direito, existe uma reivindicação de que as aulas sejam menos teóricas e mais práticas, menos expositivas e mais interativas. Então, de uma certa forma, é uma reivindicação que não se limita apenas a dizer, bom, o ensino tradicional do direito está em crise. Eles estão dando, então, uma espécie de guia para a gente analisar a reivindicação deles. E gostaria de saber o que você pensa a respeito dessa perspectiva dos estudantes. Olha, Fernando, eu acho que você tem razão. Eu acho que o Brasil, né, o ensino jurídico no Brasil, demorou um pouco para acordar, mas tem acordado, digamos, de um longo sono dogmático, né, num duplo sentido. De um lado, um sono dogmático do ponto de vista digamos, da pedagogia, da forma de ensino do direito, ou seja, o modelo clássico, né, coimbrão, como a gente costuma chamar, que é da aula expositiva, aonde o professor apresenta as categorias fundamentais da dogmática jurídica num determinado campo, ele mais ou menos se esgotou. Fazia tempo que ele estava esgotado. Eu acho que simplesmente ele está, digamos, em certa medida caindo de podre agora, né? Ou seja, aquela ideia de você ter um professor, eu lembro, isso era muito comum na minha época, na nossa época, né? Isso é um pouco mais novo, mas a época é a mesma. Em que o professor, considerado um bom professor, era quem? Era um professor capaz de manter a atenção dos alunos, né, de ser um bom didata na exposição, quase que ipsis literis, daquilo que estava nos manuais. Né? Era um bom resumidor de manuais. E o que era dramático é que a maioria dos professores nem sequer fazia isso bem. Né? Mas eu chamo a atenção que mesmo o paradigma do bom professor era aquele que fazia isso, o que já não fazia muito sentido se a gente pensar bem. Por quê? Porque que sentido faz, né, um professor chegar em sala de aula e basicamente repetir o manual? Né? Aquilo pode até funcionar em alguns contextos muito particulares como uma espécie de reforço de memorização. Tem gente que tem uma memória visual, etc., que às vezes o texto frio não consegue ser tão eficaz na memorização. Mas convenhamos, é ineficiente, né? Você chegar, eu me lembro que eu tinha muito essa atitude,
chegar em casa e ler o texto, ou ler o texto para a prova, era muito mais eficiente, muito mais rápido, não tinha que ir lá passar horas e horas e horas assistindo aula. Então, esse é um ponto, eu diria, relacionado diretamente a uma metodologia antiga, tradicional, que vem desde o século XIX e que era repetida de maneira mais ou menos talentosa. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra questão, que era uma questão do conteúdo, né? Eu pus nessa minha imagem de uma pessoa que apresenta a dogmática de maneira mais ou menos talentosa, agregando uma questão também, que era a escolha do que ensinar, não é isso? Ou seja, de maneira geral, o ensino jurídico ficou durante muito tempo muito preso à apresentação da dogmática jurídica, ou seja, a apresentação de como, digamos, um determinado saber útil, certamente importante para a prática jurídica, oferecia algumas categorias básicas para quem no futuro iria atuar na prática, né? Mas essa era só uma parte da história, né? Ou seja, para quem vai atuar na prática, faltava, e esse foi um dos caminhos digamos, da revolução pedagógica que a gente está vendo, faltava, por exemplo, pôr a mão na massa, né? Faltava as clínicas, faltava um diálogo mais direto, por exemplo, com a jurisprudência, com a atividade de escrita jurídica. As pessoas podiam até aprender o que um livro de doutrina contratual dizia, mas elas não sabiam minutar um contrato, não sabiam ler um contrato, não sabiam negociar um contrato. Então, várias questões ligadas à prática, ela mesma, ficaram de fora. E, de outro lado, também, várias questões relacionadas, não à dogmática do contrato, mas aí sim, há uma reflexão, pegando o contrato como exemplo, evidentemente, a reflexão sobre teórica, mais interdisciplinar, sobre a natureza do contrato, também ficava fora desses conteúdos, ou seja, a dimensão econômica do contrato, as dimensões de inteligibilidade de algumas categorias centrais do contrato, de onde vem a força obrigacional do contrato, como é que eu vou compreender determinados princípios, como de que os pactos devem ser mantidos, num mundo no qual a renegociação constante dos contratos é uma constante. Então, havia também um certo congelamento de um aspecto do direito. Então, quando muitas vezes os alunos falavam era teórico, o que eles queriam dizer, no mais das vezes, não é tanto que tinha muita teoria do direito, o que eles queriam dizer que era muito doutrinário, né? E aqui eu faço uma nota de rodapé para dar um significado mais preciso às categorias que aqui eu estou usando, né? Eu costumo nas aulas usar uma imagem muito, muito simplória, mas eu acho que ela é didática, e comparando um pouco as atividades do jurista dogmático, doutrinador, com aquela do engenheiro, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, um físico, né, teórico, o que ele faz? Ele tem um conhecimento que descreve o mundo, não é isso? Ou seja, ele explica como é que a natureza como é que se comportam as forças do universo, etc. Ele descreve o mundo. Frequente é um saber, nesse sentido, descritivo, teórico, propriamente dito. O que faz, digamos, um engenheiro, né? Um engenheiro, digamos, um engenheiro civil, que normalmente na sua formação aprende muito de física, às vezes até os 2 primeiros anos é junto com o pessoal que estuda física, não é isso? O que ele faz? Ele aprende física também, mas ele aprende uma física recortada, temas da física que são úteis para que ele possa reunir um conjunto de saberes úteis para fazer alguma coisa, não é isso? O engenheiro civil faz lá pontes, viadutos, estradas, prédios. Então, ele sabe muito de física, muito de química, mas de maneira selecionada, tendo em vista um fazer, alguma coisa que ele vai realizar. Mas todos nós sabemos também, tem muitos engenheiros que não sabem trocar uma lâmpada, não é isso? Não sabem nem de longe assentar um tijolo ou trocar uma torneira. Por quê? Porque ele não tem um domínio de uma técnica de realização daquela construção. Por exemplo, um prédio ele se faz de muitas dessas atividades técnicas. Nesse sentido, né, o que
que o engenheiro tem? Ele tem um saber que é um saber que reúne diversas técnicas, um saber tecnológico, como muitos autores o têm denominado, não é isso? Então, o engenheiro é parecido com o doutrinador do direito. E, por fim, se a gente quiser colocar mais uma figura nesse quadro esquemático, a gente tem o epistemólogo. O epistemólogo, o que ele faz? Ele não faz ciência, né? Ele faz uma reflexão filosófica sobre as condições de objetividade, de possibilidade do fazer científico, né? O epistemólogo não é o físico, não é o engenheiro, e nem é o pedreiro, que é central. Ele é alguém que reflete sobre a própria atividade do conhecimento. Tá? Isso é, claro, um tipo de filósofo, ou epistemólogo. Bom, o que acontece? O ensino jurídico foi muito pautado, orientado para essa dimensão tecnológica. Muitas vezes se usa a palavra doutrina para caracterizá-la, daí já distinguindo doutrina de teoria, de teórico. Né? Mas é comum no linguajar dos alunos dizer que é teórico, quando, na verdade, o que se está querendo dizer é que ele é muito doutrinário, ele é muito dogmático, ele é muito, digamos, voltado para as tipologias dessa forma de organização do saber jurídico, que é certamente importante, mas que não corresponde exatamente à teoria do direito. Então, toda essa volta, fechando a nota de rodapé, para dizer, curiosamente, apesar dos alunos dizerem que o curso muitas vezes é teórico, ele é, na verdade, muito mais doutrinário. O nosso curso, em boa medida, ainda é pouco teórico nesse sentido que eu estou aqui destacando. Ele é pouco teórico, ele é pouco filosófico e ainda é pouco interdisciplinar. As coisas, felizmente, estão mudando e estão mudando rapidamente, né? Então, eu acho que isso é uma conjunção, digamos, de uma mudança da temática do direito do conteúdo, portanto, do que se ensina, ele deixar de ser, era um protesto contra um ensino excessivamente dogmático e era um protesto também muito justificado a uma espécie de metodologia, uma espécie de didática de apresentação dos conteúdos do direito. É claro, quando a gente muda, quando a gente quer dar um curso não só doutrinário, mas mais teórico, isso demanda uma nova metodologia. E quando a gente quer também dar um tipo de capacidade de fazer, meu exemplo é de contrato, né? Escrever contratos, dialogar sobre contrato, debater um contrato, isso também vai envolver um outro tipo de metodologia, daí a importância e a, por assim dizer, ascensão, né, das clínicas ou dos multis, né, multicortes, composições, né, que são formas extremamente poderosas de ensino, voltadas muito mais a colocar o aluno dentro de um fazer concreto. E isso você tem acompanhado também, essas transformações, ou você vê uma resistência muito grande dos professores em relação a essas novas tendências? Olha, Fernando, a gente vive, né, é um lugar comum, né? Não existe expressão mais irritante, né, do que dizer o Brasil é um país de dimensões continentais, não é isso? Mas ele é. E o Brasil, com essa dimensão que tem, é o vice-campeão mundial de número de escolas de direito. Eu sempre pensei que fosse o campeão mundial, mas outro dia descobri que o México é pior que nós. Né? Então, perdemos para o México. Né? Mas ganhamos com folga da China, da Índia, dos Estados Unidos em número de escolas de direito. Então, o que significa isso dizer? Significa isso dizer que nós temos inúmeras realidades completamente diferentes uma da outra. Né? E nós temos, grosso modo, dentro desse espectro de realidades, dois modelos que são muito diferentes entre si, que atendem públicos diferentes, que cumprem funções sociais distintas. Que, digamos, é uma escola, um modelo, estou falando em termos típicos ideais aqui. Um tipo de escola, digamos, privada, de massa, né? Sem grandes recursos materiais, que não se constitui normalmente numa primeira opção para os alunos mais intelectualmente qualificados, etc., e que atende uma massa imensa de alunos. Né? Que acho que tem mais de 1.200, 1.300 escolas de direito no Brasil, você deve saber os dados melhor que eu, mas enfim, eu estou falando aqui de provavelmente mais de 90% das escolas de direito tem
grosso modo, esse perfil. E nós temos outras escolas, que são as chamadas escolas, normalmente as escolas públicas, universidades públicas, ou escolas de instituições, vinculadas a instituições sem fins lucrativos diretos, que têm os cursos de melhor reputação e que atraem os melhores alunos, tem os vestibulares mais competitivos, né? Óbvio que as públicas têm esse atrativo de serem públicas, e essas outras que, mesmo não sendo públicas, algumas vezes são bem caras, são capazes de atrair um público também mais preparado. São escolas de elevada reputação e grande competitividade para nelas entrar. A gente tem... haveria mais clivagens nesse espectro, é claro, mas isso são duas realidades. Eu diria que desse primeiro modelo da escola pública ainda vige de maneira muito forte esse modelo coimbrão, agora com um pouco mais de tecnologia, ou seja, das aulas expositivas, isso, de um curso muito voltado para a apresentação da dogmática jurídica, ainda que muitas vezes com mais recursos audiovisuais, tecnológicos, manuais, estudos dirigidos online, enfim, não importa, mas a estrutura básica, o conteúdo ainda, ao meu ver, curiosamente, permanece muito ligado a essa nossa tradição. E você tem outras escolas que, de maneira mais ou menos intensa, têm se modernizado, tá? Ou seja, que têm se atentado para essa importância de novos conteúdos, a interdisciplinariedade virou um novo mantra, né? É feio, pega mal você falar contra a interdisciplinaridade. Os documentos oficiais do MEC, da OAB, todos falam interdisciplinaridade. Ou seja, virou mas que é óbvio que compreendem de maneira muito diversificada o que deve ser essa interdisciplinaridade. Mas, de qualquer modo, que foram sensíveis a isso, criaram novos cursos, flexibilizaram suas grades, né? Ou seja, deixaram de ter aquele currículo hiper amarrado, que o aluno tinha todo o conteúdo de direito civil, todo o conteúdo, até curso sobre recurso extraordinário, recurso especial, ainda tem processo, ele ia estudar enfiteuse no curso de direito civil, ou seja, passou-se por uma abordagem mais seletiva, na qual se colocava de lado alguns conteúdos, em proveito de um aprofundamento das áreas centrais. E houve também uma mudança importante em termos da metodologia, de criação de oficinas, seminários, né? E seminários também, isso é um capítulo à parte. Por quê? Porque no passado, seminário não é uma coisa tão nova assim. Se vocês pegarem o livro do Roberto Venâncio, ou do Sérgio Adorno, sobre a São Francisco, né? Você vai ver que não só havia alguns tipos de seminários, mas havia grande protesto sobre a maneira como o seminário era entendido naquela época. Ou seja, o seminário, de novo, né? Quando eu tive nas escolas, na Faculdade de Direito, especialmente, ele tinha um certo modelo. Não é que ele não existisse, é que ele não era funcional. Sim. Como é que ele normalmente era realizado? Vamos dividir a classe aqui. Olha, temos vários temas, cada um estuda um tema, e vocês vêm aqui, e um grupo dá uma aula para a classe sobre aquele tema, isso é uma maravilha. Nós podemos, assim, socializar o saber, porque todos vão saber um pouquinho e vamos ampliar incrivelmente a nossa capacidade de conhecer vários temas, que se fôssemos estudar individualmente não conseguiríamos. Isso, ao meu ver, era uma grande falácia, né? Quer dizer, isso criava, na verdade, uma grande decepção. Quando alunos falavam, professores, aliás, falavam em seminário, para mim eu tinha um calafrio na espinha, porque aquilo era sinônimo, né, ou de uma enrolação, de aula improvisada, de apresentações longuíssimas, sem nenhuma didática, e muito ineficiente, né, em termos do aprendizado. Então, eu acho que isso houve uma mudança. Muitas instituições estão aprendendo que seminário pode funcionar muito bem, mas não desse jeito. Ou seja, não se trata aqui de colocar uma sala de 120 alunos que eu vou dividir, um grupo vai apresentar um tema diferente sobre o qual ninguém leu cada semana. O que ele envolve, portanto? Envolve o reconhecimento de que o seminário envolve um papel ativo. Os alunos têm que preparar o seminário, os alunos têm que se envolver diretamente na discussão. O seminário não é pretexto para uma aula improvisada, e seminário não é um momento em que o professor fica sentado ouvindo um conjunto de observações díspares, às vezes completamente desconectadas do texto, sobre um tema geral, né? Essa não é uma maneira eficiente de pensar em
seminários. Então, acho que muitas instituições acordaram, sim, desse sono dogmático, né? Aqui em São Paulo, certamente a Fundação Getúlio Vargas teve isso como uma bandeira importante de atualização, então ela nasce sob esse signo, e ela nasce mais, digamos assim, mais liberta do passado, porque ela não tinha uma tradição frente à qual ela deveria prestar reverência, né? Ela é criada do zero, né? E por pessoas que, bem ou mal, tinham tido uma experiência internacional, muitas nos Estados Unidos, aonde esse dinamismo, digamos, essa forma de aprendizado e essa, digamos, revolução pedagógica, metodológica já tinha ocorrido de maneira muito intensa, né? Eu costumo sempre lembrar que os Estados Unidos certamente são um país que tem a cultura jurídica mais agressivamente interdisciplinar do mundo, né? Ou seja, mais do que na França, do que na Alemanha, que ainda tem uma tradição muito mais dogmática, até na Inglaterra, especialmente nas escolas mais tradicionais, porque muitas das escolas de ponta desses países hoje, de alguma maneira, vão se americanizando também, vão de alguma forma se transformando em instituições mais interdisciplinares. Existem razões históricas para isso, o realismo jurídico, law and economics, critical legal system, vários elementos da cultura jurídica americana permitiram que isso ocorresse. Então, na medida em que foram criadas, que um grupo de docentes, digamos, formado nesse novo caldo de cultura passou a dar um pouco as cartas nessa agenda de modificação metodológica, eu acho que isso contribuiu também para trazer essa nova agenda em outras escolas, né? Eu digo isso não é só a Fundação Getúlio Vargas, agora a gente tem o INSPER, mais ou menos um modelo muito parecido, e isso teve impacto nas escolas tradicionais, teve impacto aqui em São Paulo, na PUC, no direito da USP, sem dúvida, né? Das escolas, digamos, está mais do que na hora de implementarmos isso, de sairmos da retórica de que, né, é importante superar o modelo Coimbrão. A gente já dizia isso há muito tempo, tá lá, né? Santiago Dantas dizia isso na década de 60. A questão que se colocava é por que havia uma certa inércia de incorporar um modelo novo. E eu vejo bons sinais, eu vejo de maneira geral, Fernando, que o curso que hoje a USP oferece, de maneira geral, é melhor do que aquele curso que ela nos ofereceu algumas décadas atrás. No geral, ela está muito mais sintonizada digamos, com esse novo modelo de ensino jurídico, que não quer dizer que tenha sido uma revolução completa ainda, né? Ou seja, é um processo em marcha, mas eu acho que as coisas estão melhorando. Eu sou otimista. No mundo hoje costuma ser. E uma tradição que vem de tanto tempo, ela também é difícil de romper, não é? Porque na prática, Ronaldo, a forma como eu vejo é a seguinte: o professor ele foi formado nessa tradição e o professor sério, honesto, que se exige, né? Aquele professor que cobra de si mesmo, que seja um bom padrão de docente, ele considera até, ele tem uma resistência à inovação, porque ele tende até a considerar essa inovação uma captis diminutio da condição de docente, né? Eu não vou aderir a essa modinha que está querendo tornar o direito menos denso ou menos rigoroso, né? Então, eu acho que por trás da resistência existe também um conceito cultural profundamente arraigado e que é compreensível de diversas formas, mas também muitas vezes sinal de um conceito que o professor tem sobre como é dar uma boa aula, né? Concordo integralmente. E é difícil fazer essa mudança radicalmente, né? Por exemplo, meus cursos de pós-graduação, há muitos anos, eles são fundamentalmente cursos de seminários. Isso não significa dizer que eu não tenho um papel muito ativo, que eu não fale muito nos seminários. Claro que falo em algum outro momento, eu posso ter um momento mais expositivo, mas são basicamente cursos de seminário, mas não desse modelo que eu estava criticando agora, um modelo que eu acredito que demanda muito mais participação, atividade, preparação
da parte dos alunos. E mesmo na graduação, é o que eu tento imprimir também. No entanto, é interessante, como professor regente, muitas vezes eu, na graduação, fico com a parte que eu mesmo acho a menos interessante, que é a parte mais expositiva, que é a parte... Por que é menos interessante? Porque é a parte que você tem menos contato com o aluno, é a parte que é menos dialógica, é a parte que eu tenho certeza é que menos impacta os alunos. Estou dizendo que ela não tem um papel também, não é isso. Eu acho que ela pode ser complementar, é o que eu tento fazer, ela pode também ser a mais dialógica, mesmo sendo dispositiva, mas eu devo dizer que a interação no seminário, quando o seminário funciona, é muito mais prazerosa, positiva, eficiente, do que a mera exposição, ainda que eu não tenha uma posição radicalmente contrária. Eu não sou abolicionista da aula expositiva, mas de qualquer modo eu acho que ela tem que ser vista mais com grano sales, né? Com uma certa comedimento. É verdade. E nossa conversa com o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior continua no próximo episódio. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer tema que queira ver aqui debatido, escreva para o endereço abaixo e o Educação Jurídica voltará em breve.